O incendiário da Ponta do Pargo foi hoje internado na Casa de Saúde São João de Deus para receber tratamento psiquiátrico. O homem de 45 anos, natural e residente no concelho da Calheta, foi apanhado ontem em flagrante delito pela PSP depois de atear fogo numa zona florestal. O caso aconteceu no Caminho Velho, na freguesia da Ponta do Pargo. Após comunicação da existência do fumo naquela área, um carro patrulha da PSP deslocou-se de imediato ao local e confirmou a presença de um foco de incêndio. Foram chamados os bombeiros e a pronta intervenção destes meios, incluindo recurso a meios aéreos, permitiu circunscrever as chamas e extinguir o fogo rapidamente. Durante as diligências de recolha de prova, os polícias encontraram ainda no terreno o autor da ignição. O suspeito apresentava sinais de perturbação psicológica e acabou por ser conduzido ao Hospital Dr. Nélio Mendonça. Depois de avaliação médica, foi internado de forma compulsiva na Casa de Saúde de São João de Deus para tratamento especializado. Mas este não foi caso único. No dia 16 deste mês, a PSP já tinha identificado um outro homem de 58 anos, residente na Ribeira Brava, pela realização de uma queimada ilegal. Na altura, durante um patrulhamento na zona da Estrada das Furnas, foi detectada a presença de fumo proveniente de um terreno agrícola. De imediato foi contactado o Centro Regional de Operações de Socorro, que acionou os bombeiros. O fogo consumiu uma área de 20 metros quadrados, mas foi rapidamente extinto, evitando a propagação. O suspeito foi localizado pela PSP já em casa, onde apresentava discurso confuso e desconexo. O homem foi sinalizado para o delegado de saúde da área de residência e a família foi notificada para acompanhar mais de perto. Estes dois casos resultam das ações de vigilância que a PSP tem vindo a realizar nas florestas da região, no âmbito do Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais, em vigor desde o início do verão. A PSP e o Serviço Regional de Proteção Civil deixam um alerta a toda a população. É essencial adotar comportamentos responsáveis nas zonas florestais. Está proibido fazer queimadas sem autorização, acender fogueiras ou churrascos em locais não permitidos ou abandonar beatas e lixo no chão. Pequenos gestos de descuido podem ter consequências graves para as pessoas, para as florestas e para todo o património natural da Madeira. O secretário-geral dos Juntos pelo Povo acusou hoje a GESBA, empresa pública que gera o setor da banana da Madeira, de chantagear os agricultores. Elvio Sousa afirma que está a existir uma exigência de devolução das ajudas comunitárias recebidas entre 2022 e 2023 sem qualquer explicação prévia. Segundo o líder do JPP, trata-se de apoios atribuídos diretamente aos agricultores, mas que a administração da GESBA, nomeada pelo Governo Regional, estará agora a pedir que sejam devolvidos. O que o Governo Regional e a administração nomeada e política da GESBA está a fazer neste momento está a exigir aos agricultores, aos milhares de agricultores, sem qualquer explicação prévia e sem qualquer procedimento de audição prévia, está a pedir a devolução das ajudas comunitárias que os agricultores receberam nos anos de 2022 e 2023. Ora, este procedimento está a ser feito com a conivência política do Presidente do Conselho de Gerência da GESBA, Paulo Barros, e de Aurélia Pedro, Vice-Presidente, sem qualquer explicação. Estão a ligar aos produtores para que estes passem na GESBA para devolver ajudas pagas da banana de 2022 e 2023, sem qualquer explicação. E, segundo consta, por uma própria erro ou azelice de governos do PSD anteriores. Em conferência de imprensa esta manhã, na Assembleia Legislativa da Madeira, Elvio Sousa pediu aos agricultores que não devolvam o dinheiro. Pedimos aos agricultores que não devolvam nenhum euro à administração da GESBA, sem antes consultarem as associações de produtores e sem antes contactarem também, se acharem por bem, os Juntos pelo Povo, tal como já o fizeram esta semana. E se forem contactados pela administração
de Agesba que as faz de forma sorrateira, não devolvam verbas sem antes solicitarem uma prova escrita da explicação para o facto. E nós pedimos, então, todo o cuidado a estes agricultores, cuidado porque eles estão a falir a Agesba e estão a todo o custo a pedir aos agricultores que façam parte dessa gestão. Este caso vem demonstrar que o Governo Regional, por via da Agesba, tem uma ação comunista na gestão de uma empresa pública. O líder do JPP deixou ainda um sério aviso. A Agesba pode estar a caminho da falência. A Agesba, por exemplo, em 2023, só para terem uma ideia da gestão danosa, vendeu 25 milhões de euros em banana. Pagou aos agricultores apenas 11 milhões e gastou 13 milhões de euros. Isto é uma ave de rapina. Estão a rapinar o rendimento dos produtores e agricultores. E, portanto, não há outra solução aqui, senão os agricultores confiarem ou numa administração política que está a dar provas dadas que estão a usar o rendimento dos agricultores para fazer museus da banana, para gastar em viagens à grande e à francesa, para terem procedimentos, como nós já vimos nas contas, que aumentam o despesismo. Portanto, não pode ser o rendimento dos produtores da banana a garantir a ação despesista e burguesa de uma administração nomeada. E, por isso, eles estão a falir a Agesba, à custa do suor, do trabalho dos agricultores. Pois as contas também de 2024 mostram que a Agesba já teve um prejuízo de 150 mil euros. Mais um caso que o JPP vai entregar à Justiça e à Autoridade da Concorrência. E por falar em casos de justiça, a Associação de Promoção da Madeira não vai recorrer da decisão do Tribunal de Contas que detectou ilegalidades no contrato para a aquisição de serviços assinado entre a APM e a Nova Expressão. Em causa está a publicação de um valor errado no Jornal Oficial da União Europeia e no Diário da República, 170 mil euros, quando o contrato podia chegar até 11 milhões. O secretário do Turismo e presidente da Associação de Promoção, Eduardo Jesus, revelou ontem na RTP Madeira que, apesar de a APM ter outro entendimento sobre o caso, não quer arrastar um processo em tribunal. Nós podíamos eventualmente recorrer dessa decisão, mas entendemos que será um processo longo, vai penalizar a promoção da Madeira e, além disso, entendemos que é muito mais rápido e mais simples voltar a lançar este mesmo concurso, somando as duas parcelas e fazendo aqui corresponder ao entendimento que é jurídico da parte do Tribunal de Contas e daí não resulta outro problema de maior. O Tribunal de Contas indica ter havido uma fixação errada e posterior publicação enganosa e incorreta do valor estimado do contrato. Eduardo Jesus discorda do entendimento jurídico do Tribunal. Os 11 interessados neste concurso que consultaram o processo puderam verificar, porque isso estava tudo devidamente explicado, que nós entendíamos pôr a concurso os tais 170 mil euros da prestação de serviço, mas que a amplitude do espaço digital ia no limite até 12 milhões de euros. Portanto, isto aqui é uma diferença, é um tema um bocadinho difícil de tornar simples de explicar, porque há aqui uma diferença entre a assunção do que é o valor do contrato e o que é o preço base. Juridicamente, a Associação entendeu que o valor do contrato era o preço base do concurso, mais esses valores da contratação do espaço digital, e o Tribunal de Contas entendeu que um devia de somar ao outro. Em causa está o contrato para a aquisição de serviços de produção digital, planeamento, execução, acompanhamento e compra de espaço para campanhas de publicidade digital, out of home, cinema, rádio, televisão e imprensa, celebrado em 19 de março deste ano entre a APM e a empresa Nova Expressão. O Tribunal de Contas faz ainda várias críticas à Associação de Promoção que Eduardo Jesus entende apenas como recomendações a ter em conta. Não me revejo em nenhuma dessas observações que ali é feita. Aliás, tem havido um cuidado muito grande. Eu lembro que a Associação de Promoção foi acompanhada numa longa fiscalização pelo Tribunal de Contas, que foi superior a um ano,
e daí resultou um relatório dessa mesma intervenção na Associação de Promoção, e todas as recomendações que o Tribunal de Contas produziu foram acatadas, foram interiorizadas e foram postas em prática pela Associação de Promoção. Neste caso até é benéfico haver um visto prévio, como eu estava a dizer ainda há pouco, porque antes de tudo acontecer, nós podemos entender e evitar que, imagino que não havia visto prévio, numa fase de assinatura de contrato podia haver um bloqueio provocado por este entendimento jurídico por qualquer uma das partes. Portanto, até é benéfico que seja nesta fase para podermos, ao fim e ao cabo, incorporar essa mesma leitura. O governante deixa ainda claro que a Associação de Promoção zela pela satisfação dos interesses da Madeira e é gerida com rigor. A Associação tem as suas contas devidamente aprovadas, tem um Conselho Fiscal, tem um Revisor Oficial de Contas, tem as Assembleias que são sempre participadas pelo sector. Toda esta informação é devidamente tratada de acordo com toda a lei que se aplica a qualquer atividade, nomeadamente neste caso da Associação de Promoção. E por isso não há nenhuma falha a esse nível. Podem existir recomendações, podem existir sugestões, podem existir opiniões que nós naturalmente estamos dispostos a apreciar e perceber qual é o alcance de cada uma delas e a introduzir, porque aqui o interesse é promover a Madeira sem constrangimentos, e é isso que nós pretendemos fazer. Eduardo Jesus considerou ainda que o contrato em causa nunca produziu quaisquer efeitos, pelo que a recusa de visto prévio não constitui uma condenação. Os sorteios da ordem dos partidos nos boletins de voto das eleições autárquicas de 12 de outubro permitem constatar uma fartura de candidaturas. Só no Funchal concorrem 14 forças políticas e o boletim terá a seguinte ordem: Nova Direita, PAN, Livre, RIR, Chega, PS, ADN, JPP, PTP, MPT, PSD-CDS, PCP, PEV, IL e BE. Em Santa Cruz concorrem 9 forças políticas, em Câmara de Lobos 8, em Machico e Ribeira Brava 7, na Calheta 6 e no Porto Santo e Porto Muniz 5. Em Santana, São Vicente e Ponta do Sol há apenas 4 candidaturas. Em comentário à participação política, o jornalista do Diário, Jorge Freitas Sousa, detecta especificidades da lei que tornam fáceis as candidaturas. Funchal tem 14 candidaturas, que é um número enorme, para este tipo de eleição que exige até um número de candidatos muito grande, porque isto não é fácil concorrer ao Funchal. Tem que apresentar uma lista para a Câmara com 11 efetivos e pelo menos mais 5 suplentes. Tem que apresentar uma lista para a Assembleia Municipal de 33 efetivos, mais pelo menos 11 candidatos suplentes. Isto dá um número muito grande de pessoas. Agora, estes partidos todos conseguiram, não é? Só que a lei eleitoral tem uma coisa interessante, que é, não obriga a que o candidato seja residente no Conselho. Ou seja, esta lista pode ter até pessoas oriundas dos conselhos do país mesmo, pode ter até pessoas do continente aqui, mas o Funchal com 14 candidaturas, e digo já, à Câmara e à Assembleia Municipal, porque juntas... às freguesias, tivemos a ver, não há nenhuma freguesia que tenha 14 listas. Eu creio que a que tem mais listas são as duas maiores, é de São Martinho e Santo António, que tem, creio que 11 candidaturas em cada uma. Mas mesmo assim são muitos candidatos. Há ainda outro fator que favorece as candidaturas, isto porque quem vai a votos tem direito a folgas. Isto também dá 15 dias de folgas durante a campanha eleitoral. Estas pessoas todas estão nestas listas. Até mesmo que não sejam candidatos do Conselho, têm direito a 15 dias de dispensa durante a campanha eleitoral. Dispensa total paga pela sua entidade patronal, seja do Estado, seja a empresa privada para que trabalham. Se isto é exemplo de dinâmica partidária, não me parece, porque os partidos nem sequer estão a fazer grandes ações. Agora que há muita gente, há pouco tempo o Diário fez umas contas de quantas pessoas é que eram necessárias para concorrer a todos os órgãos autárquicos, leia-se assembleias, câmaras, juntas de freguesia, e eram precisos, com o mínimo de suplentes, que é um terço dos efetivos, eram precisos 1.133 pessoas.
É muita gente. É muita gente. E quem é que consegue fazer o pleno? Só um que já consegue sempre, que é o PSD. O PSD, desde sempre, concorreu a todos os órgãos autárquicos. Apesar das autárquicas permitirem candidaturas independentes, Jorge Freitas Sousa nota ainda uma diminuição de movimentos de cidadãos. Esmoreceu. Eu acho que, pelo que vi até agora, temos duas. Temos a de Ribeira Brava, a primeira, que é quase um fim-capé feito por aquelas pessoas que estavam com o presidente Nascimento e que se sentiram um bocado afastadas desta coligação PSD-CDS. Essa é uma candidatura, penso que é uma candidatura que não tem muitas hipóteses de fazer algum estrago. Agora tem a do Porto Santo, que mantém-se, a Luís Pincourt, o UNE, mas não mais. Só que chegou a ameaçar-se muito mais. Claro. Chegou a pôr-se a hipótese de São Vicente, que se dissolveu e acabou até por produzir uma candidatura para o PS. Agora, não há essa febre, nem sequer ao nível de freguesias, que era onde havia mais. Neste momento não há. Não há essa... Vão todos pelos partidos ou ficam a ver. Após o sorteio da ordem das listas no boletim de voto, cujo resultado é enviado à CNE e ao Presidente de Câmara, decorre um período de 5 dias para que o juiz analise a conformidade das listas com a lei e para que os partidos ou movimentos de cidadãos possam impugnar a regularidade do processo ou a elegibilidade de qualquer candidato. As festividades dos 517 anos da elevação à cidade do Funchal começam hoje. O Coro do Funchal, composto por cerca de 400 coralistas de 16 agrupamentos, regressa para a sua terceira atuação, sob a direção da maestrina Maria João Caires. Um concerto enaltecido pela Presidente da Autarquia, Cristina Pedra. As vozes do Funchal foram feitas e desenvolvidas pelo coro que este Executivo criou, através da inclusão, através da parceria, da solidariedade e acreditando que os funchalenses, mesmo que não sejam cantores profissionais, conseguem fazer todos os ensaios, todos os treinos, toda a dedicação e com toda a honra ombrear e darem o grande espetáculo que já o ano passado deram e que este ano irão dar. Não trouxemos e não quisemos artistas profissionais. Quisemos, sim, ao longo de todo este ano, continuar a dar condições para centenas de funchalenses saírem da sua casa, para continuarem num projeto que eu espero que o Coro do Funchal tenha sempre um apoio e um trabalho no terreno, com mentores, com maestros, porque é uma forma das próprias pessoas irem mais além. O espetáculo, marcado para as 9 da noite na Praça do Município, promete uma viagem musical que cruza tradição e emoção, acompanhada pela Orquestra de Jazz do Funchal e com a participação especial de Vânia Fernandes e Tiago Sousa. No desporto, Chucho Ramírez está de volta ao Nacional e já começou a deixar a sua marca. No último domingo, o avançado venezuelano marcou o golo que valeu o empate a uma bola frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, na segunda jornada da Primeira Liga. Entretanto, já foram vendidos esta quarta-feira os últimos bilhetes disponíveis para o jogo entre os alvinegros e o Sporting, agendado para este sábado, dia 23 de agosto, a contar para a terceira jornada da Primeira Liga. Na parte da manhã de ontem, esgotaram os ingressos para a Central Nascente, sendo nas últimas horas foram vendidos online os últimos bilhetes disponíveis para a bancada poente. Recordamos que a venda de ingressos decorreu nos locais habituais, tal como sempre acontece. Os sócios do Nacional com as cotas em dia têm entrada gratuita neste encontro. O pagamento de cotas em atraso e as novas adesões de associados voltam a estar disponíveis na próxima segunda-feira. O Nacional aconselha todos os espectadores a dirigirem-se ao estádio com antecedência, evitando assim as filas para as entradas e, neste caso, seguir as instruções da PSP sobre o trânsito no local e que se desloquem de preferência em transportes partilhados. Ora, Chucho Ramírez, sobre o jogo frente ao Sporting, o próximo adversário do Nacional, reconhece as dificuldades, mas acredita num bom desfecho.
Va a ser un juego extremadamente difícil, sabemos lo que es Sporting, bicampeón, jugadores de mucha cualidad, mas no con la humildad, con trabajo. Aquí en la Chopana con los oyentes, vamos a intentar ser de que sea un juego bastante difícil para ellos. Son juegos de extrema concentración, la verdad que espero que todos entendamos de esa manera aquí en Arequipa. Son juegos que la equipa tiene que estar desde que está en el campo hasta el último minuto extremadamente concentrado si queremos conseguir alguna cosa, porque sabemos la cualidad que tienen los jugadores. El que no sueña de esa manera aquí en un club, para mí está errado, la verdad. El que no sueña de esa manera está errado, porque para mí estos juegos son los juegos que marcan los jugadores, son los juegos que todo jugador quiere jugar, y yo estoy con esa ilusión. Nacional Sporting está agendado para sábado às 6 da tarde, com transmissão em direto na TSF e na Sport TV 1. Tiago Margarido não poderá contar com Ulisses, expulso frente ao Rio Ave. O defesa central terá de cumprir um jogo de castigo, ficando fora da recepção ao bicampeão nacional.